É só uma conversa em torno de 3 autores que nós todos sabemos que são muito importantes, né? Que são Manuel Bandeira, o Drummond e o João Cabral de Melo Neto. Em vez de uma coisa gigantesca ou ampla, ou partindo de coisas muito gerais, partir de pequenos pontos, né? Como a acupuntura, né? Você atinge aquele ponto e aquele ponto pode irradiar um conjunto maior, né? Cadeias maiores. Esses pontos vão ser exatamente esses poemas que vocês têm aí. Então nós vamos conversar em torno desses poemas e as questões que eles trazem. Tá? Vamos lá? O primeiro poema é um poema do Bandeira. Eu queria... Você tem uma folhinha dessa para mim? O primeiro poema se chama A Realidade e a Imagem, do Bandeira. O arranha-céu sobe no ar puro, lavado pela chuva, e desce refletido na poça de lama do pátio. Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 4 pombas passeiam. Leio mais uma vez. A realidade e a imagem. O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva e desce refletido na poça de lama do pátio. Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 4 pombas passeiam. O Manuel Bandeira, numa carta para o João Cabral de Melo Neto, uma carta de 30 de julho de 1947, diz o seguinte: no outro dia, chegando ao balcãozinho do meu quarto de dormir, tive o meu momento de poesia e procurei fixá-lo nestas 4 linhas que talvez agradem ao poeta engenheiro. E aí ele transcreve esse poema, A Realidade e a Imagem, e termina dizendo: receba um abraço do sempre seu amigo e admirador, Manuel Bandeira. Bem, o que há de curioso nessa carta é que ele chama aqui o João Cabral de poeta engenheiro, que é uma coisa, foi um pouco um epíteto que acabou colando na figura do João Cabral, do poeta João Cabral, né? Engenheiro. Claro que aqui a referência é ao poema O Engenheiro, do João Cabral, que é um poema que nós vamos ver. Em função desse poema, que também dá título ao livro de João Cabral, O Engenheiro, houve todo um desejo de compreender a poesia do João Cabral como uma poesia construída, uma poesia extremamente matemática, e o próprio João Cabral fez toda a sua obra valorizando esses aspectos da criação, né? Tentando fazer com que a criação poética fosse menos um estado de espírito, menos uma subjetividade compreendida como uma confissão íntima, né? E tentando transformar, né, o ato da criação poética numa espécie de projeto, num plano. Então a poesia nasceria de um planejamento. Então estaria de fora a inspiração e toda a poesia seria o resultado de um trabalho. Então essa ideia de engenharia, né, acabou se tornando uma espécie de emblema da poesia do João Cabral. Ora, curiosamente, a poesia do Bandeira se definiu num outro sentido, né? O Manuel Bandeira é um poeta que veio, né, do neossimbolismo. Ao contrário, é um poeta que preza enormemente a inspiração, o lirismo e a poesia como uma espécie mesmo de confissão, né, de confissão do sujeito. Nessa história de inspiração, o Bandeira, num livro célebre, breve, mas muito importante, chamado Itinerário de Bazárgada, o Bandeira conta, é um livro de memórias, onde ele fala da sua formação como poeta, começando, que para ele seria o início de tudo,
na sua vida de garoto em Pernambuco, no Recife, e onde o pai contava histórias da carochinha, e onde ele brincava com as crianças de chicote queimado e de roda, e tudo aquilo, as cantigas que ele ouvia, para ele tudo aquilo foi a origem da sua formação como poeta. E nessas histórias que o Bandeira conta, algumas são muito curiosas, porque ele conta que em alguns momentos ele estava dormindo e no meio da noite ele era acordado por um poema. E ele pegava o papel, a folha, transcrevia aquilo, e dormia, e de manhã, quando acordava, ele ia ler o que ele tinha escrito, estava lá um poema pronto. Muitas vezes podia mexer aqui ou ali, mas aquele poema era uma espécie mesmo de revelação que transcendia a razão e a vigília, e que se dava mesmo nessa zona confusa, nublada do sono ou do sonho. Então vejam a diferença de um poeta como o Bandeira para um poeta como o João Cabral. Então o João Cabral dizia que qualquer verso que lhe viesse sem o planejamento tinha que ser jogado fora. Assim, tudo que me vem assim, sem que eu tenha planejado, eu descarto em favor do verso que eu planejo, do verso que eu quero escrever, que eu construí. E o Bandeira, bem ao contrário, aceita completamente aquilo que lhe vem sem que ele planeje. Olha, é claro que aí você tem uma longa discussão em torno da questão da inspiração, do que é consciente, do que é inconsciente, e é claro, toda obra de arte, não é um privilégio da poesia, trabalha sempre com esses dois polos, do consciente, do inconsciente, do racional, do onírico, daquilo que parece que vem do trabalho e aquilo que parece surgir do nada. Ora, todas essas questões estão muito embaralhadas, são longas discussões, e em vários momentos da arte se valorizou um polo ou outro, e em outros momentos tentou-se criar algum tipo de harmonia entre esses dois polos, o racional e o irracional, o construído, planejado, versus aquilo que viria da inspiração ou de forças internas que não controladas pelo sujeito criador. Então estamos diante de dois poetas bem diferentes, embora primos, até porque tem alguém aqui é pernambucano? Todo pernambucano acha que é primo entre si, Então todos os pernambucanos teriam vindo de uma mesma origem. Então todos os pernambucanos acham que são primos entre eles. Então o João Cabral sempre tratava o Bandeira, dizia, Manuel Bandeira, meu primo, ele fazia questão de dizer meu primo. Para além de primos pernambucanos, eram muito amigos, se admiravam enormemente, mas poetas bem diferentes. No entanto, e é para isso que eu quero chamar a atenção, o Bandeira era muito capaz de criar poemas aparentemente, pelo menos, muito construídos, e bem à maneira do João Cabral, uma poesia que não trabalha com a intimidade, com a confissão, com a subjetividade mais aparente. Então seriam poemas, como o João Cabral chamava, falando não do Bandeira, mas dele, poemas antilíricos, Eu estou considerando aqui, a grosso modo, o lirismo como aquela escrita centrada no sujeito, centrada no eu. E sobretudo uma poesia onde a relação do sujeito com a natureza, ou com o real, é uma relação de fusão ou de prolongamento. Na poesia lírica, sempre que o sujeito fala do mundo, na verdade está falando dele próprio. O mundo funciona como uma espécie de espelho. Então, quando ele fala do mar bravio, das ondas que batem na pedra, ou quando ele fala da confusão dos automóveis na rua, que buzinam loucamente, nunca
nunca é aquilo por ser aquilo. Né? Aquilo certamente reflete algum estado de espírito do sujeito. Então, é diferente para um poeta lírico falar do mar bravio que bate nas ondas ou falar, né, do mar tranquilo, calmo, onde as ondas estão suavemente, né, desmaiando sobre a areia. Da água ou a suavidade da água certamente vão ser o retrato do estado de espírito desse sujeito. Né? Quando ele está calmo, né, e feliz, digamos, ele não falará da água que bate bravia, né, na pedra. E quando ele estiver perturbado, aflito, angustiado, ele não falará da água que escorre macia, mas falará da água das ondas que batem bravias contra a pedra. Ora, então a relação do sujeito com o mundo é uma relação especular, né? Ele trabalha sempre numa espécie de prolongamento da sua interioridade. Esse é, assim, como disse, grosso modo, né, um traço caracterizador do poeta lírico ou da poesia lírica, centrada no sujeito. O Bandeira é um poeta lírico, né? É um poeta lírico bem no sentido assim, de um prolongamento de certas questões românticas do século XIX, um poeta que crê e aceita, né, humildemente aceita a inspiração. Né? Ele aceita que um verso possa lhe surgir sem nenhum tipo de planejamento, de trabalho ou de consequência, né, de um ato que venha do trabalho. Pode ser simplesmente aquilo que ele veio aparentemente de lugar nenhum. Isso não é a totalidade da obra do Bandeira, ou seja, ele aceita esse tipo de interferência ou de acaso, ou seja, ele aceita o acaso. Né? O acaso é isso que irrompe sem que você tenha planejado, como os acasos que acontecem nas nossas vidas. Né? Aquilo que acontece é que você tem planejado e aquilo muda o rumo da sua hora, do seu dia ou de toda a sua existência, mas foi aquilo que você não planejou. Ou seja, o Bandeira aceita isso. Tá? Agora, ele é, de maneira geral, esse poeta lírico. Agora, o que é muito curioso é que o Bandeira é capaz de construir poemas muito antilíricos, que parece ser o caso desse poema. É um poema descritivo. Né? Tudo aqui, né, é imagem concreta. O arranha-céu. Então tem lá um edifício alto. Quase não se usa mais hoje a expressão arranha-céu, né? Mas é uma expressão que se usa para grandes edifícios, né, em altura. O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva e desce refletido na poça de lama do pátio, entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 4 pombas passeiam. Ora, aqui eu estou muito próximo do retrato. Ou seja, nada aqui é abstrato. Aqui não tem abstração. Vamos lá, aqui não tem sentimento. Aqui não tem nem um sujeito. Ora, então ele narra. E eu me pergunto, e o que é que ele sentiu quando ele viu isso? Ele ficou triste, ficou alegre, angustiado, contente? Eu não sei. Aqui não tem essa camada do sentimento. Aqui não tem nenhum eu. Aqui não tem nenhum verbo na primeira pessoa. Então aqui é como se não existisse nenhum traço de lirismo. Como se esse poema fosse estritamente uma captação direta do real. Ele é mais ou menos ele funciona como um haikai, né? Ele funciona como um pequeno filme, né? Aqui tem um curta-metragem aqui, né? Onde não há exatamente um personagem que não seja a própria natureza, a própria paisagem, né? Eu tenho um edifício, a chuva, a poça, o chão e 4 pombas.
Então, eu estou totalmente aqui fora. Está claro isso? Que o poema está fora da perspectiva lírica. Eu não tenho um sujeito, a não ser que eu pense, e eu posso pensar, que o sujeito aqui se limita a ser um olho. O sujeito aqui é o olho que vê. O arranha-céu sobe, ó. Alguém está vendo tudo isso e contando tudo isso. Então aqui eu tenho uma espécie de câmera. Então eu tenho aqui alguém por trás da câmera que escolhe, não é, esses objetos, não é, recorta essa cena e cristaliza essa cena no poema. Então aqui o sujeito ele é uma espécie de operador dessa vamos chamar de câmera, né? O sujeito que é o operador da câmera, como ela está ali operando a câmera, né? Simplesmente, a princípio não está fazendo nada. Ela escolheu um ângulo e deixou a câmera funcionar, né? Ligou a câmera, como disse, liga o botão, né? Então aqui parece que ele se limitou a ligar o botão da câmera e deixar que a câmera falasse, né? Só isso. Ora, mas o poema tem, ao mesmo tempo, né, uma força muito grande, né, e tem certas sutilezas, né? Vejam, por exemplo, na escolha, né, dos verbos e como o poema se constrói. O arranha-céu sobe. Olha, eu tenho aqui um verbo de movimento, né? Na verdade, o arranha-céu sobe é como se o arranha-céu tivesse um movimento. Quando, na verdade, o movimento não é do arranha-céu. O movimento é o movimento do olho, né? Do olhar do sujeito que vê o arranha-céu. Daqui, de baixo, para cima. Então, o arranha-céu sobe, ele está vendo o arranha-céu de baixo para cima. O arranha-céu sobe no ar puro, lavado pela chuva. Ou seja, choveu, e de tal modo o ar está limpo, está claro, que a visão do arranha-céu, nós entendemos perfeitamente que é uma visão nítida. Ele não vê esse arranha-céu de turvo, embaçado, nublado. Não, nada está nublado. Aqui a visão está completamente limpa, né? Então eu tenho aqui, esse olho está perfeito, né? Ele está vendo alguma coisa muito nítida. O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva e desce. Só que esse descer, vejam, não é mais, se ele sobe assim, reto, ele não desce reto. Por quê? Porque ele desce refletido na poça de lama do pátio. E entre ele, o arranha-céu e a poça de lama que o reflete, eu tenho ali um chão seco que os separa, o arranha-céu e a poça que o reflete. O arranha-céu sobe e desce refletido na poça de lama do pátio. Eu não sei se essa poça está muito longe ou muito perto. Tudo bem, tanto faz se ela está aqui ou se ela está aqui. Mas eu sei, porque isso ele me diz de maneira muito clara, que existe um chão seco que separa. Então eu tenho ou isso, não importa essa distância. Mas tem uma composição desse real e uma composição. Vou ficar com a primeira, mas tanto faz. Podia ser a segunda ou a terceira. É indiferente. O que acontece é que eu tenho uma composição e uma composição geométrica. Né? Eu tenho isso aqui, não é? Eu tenho um triângulo. O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva, desce refletido na poça de lama do pátio, e entre as duas coisas, entre a realidade, que é o edifício, e a imagem, que é o que se reflete na poça, tem uma parte ali seca e aqui 4 pomas. E a descrição é muito minuciosa. Então o que ele deixa para a gente é a possibilidade de imaginar o edifício, imaginar a poça, imaginar as pombas,
Tudo isso ele está propondo em palavras para que isso se converta em imagem visual, em imagem plástica. Não é? A cor, a forma, a textura, a umidade, a velocidade com que ele olha, se é lentamente, se é rapidamente, tudo isso é com a gente, tudo isso é a operação do leitor. Como em qualquer poema, né, a leitura é uma operação, né, de ativação de significado. Então é a gente que vai emprestar a isso aqui, né, o seu caráter final. Que ele está propondo aqui uma coisa muito estrita, muito fotográfica. Então eu tenho basicamente isso aqui, né, esse triângulo, né, o edifício, que é o que ele chama de realidade. Né? Então o edifício é a realidade. E, como ele diz, chegou em casa e viu essa cena. Como ele diz, da janela do quarto dele. O quarto que ficava ali no castelo, ali no centro da cidade. Sabe onde é o castelo? Então, era exatamente ali. Então, ali dentro tem ali naqueles edifícios, você tem os pátios internos. Então, a gente quase não vê, só quando você entra assim, por umas coisas, você vê, tem uns pátios assim. Ele morava ali. Ele tem um outro poema onde ele pede para o prefeito asfaltar, calçar aquela parte, e o prefeito não fez o calçamento, ele reclama da lama, tem toda uma historinha disso. Mas bem, isso é a realidade, o edifício. A imagem é isso aqui. Imagem no sentido de como você se olha no espelho, né? Então que é refletida. A poça aqui funciona como espelho, né? Ela reflete, né? Ela mostra ela é a imagem do edifício. Ela não é o real, ela não é a realidade, ela é a imagem refletida. E entre uma coisa e outra, as 4 pombas que passeiam, com um poema que não tem, né? Que não tem um eu, ou esse eu é um olho, né? É simplesmente o sujeito que vê e descreve de maneira muito objetiva, muito clara, muito precisa, né? E tentando interferir o mínimo possível. Então, quando ele manda o poema para o Bandeiras, talvez agrade ao poeta engenheiro, porque esse é um poema de engenharia. Não porque fala de edifício, mas porque é um poema construído. É um poema onde não tem a efusão do sujeito, onde não tem a repercussão afetiva, onde isso não é a confissão, isso não é uma emoção, isso não é um mundo interior, isso não é uma abstração, isso não é saudade, não é memória, não é amor, não é ódio, não é tédio. Isso é a fotografia da coisa. É a coisa como ela aparece no mundo. Então ele deduz, e isso vai agradar a você, poeta engenheiro. Estaria resolvido. Só que o título do poema ativa uma outra coisa. Se a gente pensa no poema como fotografia, como a princípio, tudo assim, a princípio, é como se essa conversa tivesse 2 momentos. Primeiro momento, né? Primeiro momento da conversa esse é um poema descritivo, fotográfico, é um filminho, é um curta-metragem, onde objetivamente ele mostra uma cena que ele vê. Ora, as pombas, a princípio, nesse sistema, sob esse ponto de vista, não é pegadinha nenhuma. Tem um edifício, tem a poça, o edifício está refletido na poça, tem um pedaço do chão que está seco, e nesse pedaço seco tem 4 pombas andando. Por que isso é uma pegadinha? Por que isso é eu? Por que isso é confissão? Por que isso é subjetivo? Tudo faz parte de que ele está vendo, faz parte da cena. A princípio, sem nenhum traço lírico, a princípio não, ele não terá mesmo nenhum traço lírico, sem nenhum traço de lirismo. E se eu não tenho mesmo, não tenho aqui, eu não tenho a subjetividade, a não ser a subjetividade do olho. Mas a subjetividade do olho não é a subjetividade da alma.
Aqui alma, tira a alma do poema e deixa o olho falar. Deixa que o olho fale. Entendeu? Ora, a questão, quando as pombas e tudo começa a se complicar, é quando você pensa que, quando ele usa, quando você considera que quando ele usa como título a realidade e a imagem, no primeiro momento, a realidade é meramente o edifício e a imagem é meramente aquilo que se reflete na poça. Ao mesmo tempo, realidade e imagem não são só palavras que nomeiam coisas, são também conceitos. São conceitos, mais que palavras que nomeiam coisas. Essas palavras são ideias. Trazem consigo, né, uma carga de pensamento. Né? O que é a realidade e o que é a imagem? A realidade não está carregada de subjetividade? A realidade não é aquilo que eu penso que é a realidade? E o que é a cópia da realidade? A cópia da realidade não é um recorte que eu faço da realidade? Ora, então o que o poema parece colocar em questão também é toda uma tradição, e mais do que uma tradição, toda uma longa discussão que é da ordem não só da teoria da literatura, mas da própria filosofia, né, que é uma interrogação sobre o que é o real, o que é a imagem, o que é a alegoria, o que é, aí por aí vai. E sobretudo o que é a criação. Ora, o que parece que o Bandeira traz como grande questão aqui para o poema é entre a realidade e a imagem, ou seja, entre a realidade e a mera cópia da realidade, existe alguma coisa que nem é a realidade e nem é a cópia da realidade. E o que não é nem a realidade nem a cópia da realidade? A metáfora, a poesia, a criação, que nem é o real, mas também não é a cópia do real. Ora, na verdade, o que o Bandeira consegue fazer nesse poema não é muito sutilmente, muito discretamente, né, construir um poema antilírico, sem alma, sem eu, sem sujeito, sem emoção, sem efusão da alma, sem nenhum desses traços, né, que a princípio a gente considera como sendo, né, um conjunto de características que fazem com que um poema seja um poema. Ele tira tudo isso e faz um poema que é, na verdade, um poema que, no primeiro momento, é uma fotografia, mas no segundo momento ele é uma reflexão sobre o próprio estatuto da arte como fotografia. O que ele está dizendo é, a arte, esse poema que é meramente uma fotografia, o que ele seria se ele fosse meramente uma fotografia? Uma cópia, uma imagem desse real. Que real? Ele chegou na janela do edifício, viu, depois da chuva, viu um outro edifício lá, viu uma poça, viu que o edifício se refletia, tinham 4 pombas andando no chão seco. Ele chegou lá e descreveu. Então isso seria o quê? Uma arte compreendida como cópia, como mera imagem do real. Ora, só que a gente já sabe, não é, há muito tempo, e aí toda a arte moderna, não é, se produziu, e aí eu digo arte moderna porque isso vai para além da poesia e da literatura, né? E o pensamento moderno, né, nos ensinou é que a arte exatamente não é uma cópia da realidade, né? A arte é uma transfiguração da realidade, é uma recriação da realidade. A arte não é o real e nem é a cópia do real. Olha, então parece que eu estou voltando à discussão lá do Platão, parece que eu estou voltando a Aristóteles, eu estou voltando a toda a questão da verossimilhança. Ora, é toda a discussão que está aqui. Ora,
a arte, a poesia, vamos ficar na poesia, ela não é a realidade? Não é a realidade. Então se ela não é o real, para que ela serve? Ah, não, ela é a cópia do real. Nossa, mas se o real, Platão, se o real já é a cópia do mundo das ideias, que é o mundo perfeito, ou seja, existiria no mundo das ideias, né, a flor. E todas as flores que nós vemos são manifestações da flor, da ideia flor, ou da flor com F maiúsculo. E todas as outras flores são flores com F minúsculo, né? São manifestações do real, cópias desse mundo ideal que existe como ideia. E a poesia seria a cópia da cópia. Então é uma espécie de falsificação do falso. Então é um valor absurdamente baixo e desprezível. Isso se você pensa em termos de realidade e cópia. Ora, na verdade, o que toda a arte nos ensinou e o que a arte moderna pegou como lição da tradição e enveredou, radicalizando nesse caminho, foi exatamente o caminho de que a arte não é o real, mas também não é a cópia, não é a imagem desse real. A arte, e a poesia como um capítulo, né, da arte, ela é a recriação do real, com leis próprias, com sua organização própria, né, com sua linguagem própria, seu estatuto absurdamente próprio. Então, é entre isso e isso existe um lugar, existe uma terceira coisa, e aí, na terceira coisa, provavelmente alguns de vocês já pensaram aí, na terceira margem do rio, né, lá no conto do Guimarães Rosa, né, que não é nem uma margem nem a outra margem. Existe uma terceira margem. Mas que terceira margem? Quando eu vejo o rio, eu só vejo a margem esquerda e a margem direita, né? Mas, exatamente, né, o Guimarães Rosa propõe a ideia, né, de uma terceira margem. Mas a terceira margem não existe. Não, a terceira margem não existe na realidade. Na realidade não tem. No real, no rio, que eu vou lá, olho, né, vejo o rio, só vejo a margem direita e a margem esquerda. Mas isso é a realidade. Propõe a história de um homem, né, que pega a sua canoa, vai para o rio e fica no meio do rio, porque ele quer a terceira margem. Né? Ora, aqui existe uma terceira margem, existe uma terceira coisa, que nem é a realidade e nem é a imagem. É um lugar entre uma coisa e outra, e nesse lugar coisas incríveis podem acontecer, como, por exemplo, 4 pombas passeando. Por que 4? Porque não 5, porque não 6, porque não 7. Eu não estou interessado assim, simbologia do 4, 4 perfeito, 4 equilíbrio, 4... Bem, porque se fosse 7 eu ia dizer outra coisa, se fosse 3 era trindade, era pomba. Então, qualquer número eu ia inventar uma história, uma tese sobre o número. Então não me interessam as teses sobre o número. Então deixa que sejam 4 porque ele viu 4. Eu prefiro, né, partir da ideia de que ele chamou de 4 porque ele viu, porque eram 4, que estavam lá na cena que ele viu. Ora, a questão é que aqui eu tenho uma espécie de ameaça. A ameaça do movimento, né? A possibilidade do movimento. Ou seja, é aqui que tem alguma coisa estranha. Aí aqui entra... Não entra exatamente, mas vamos lá. Mas aqui entra uma bandeira, que entra a memória, que entra o eu, que entra você. Aqui entra tudo que é subjetivo, tudo que põe em movimento, né? Assim como esse poema pôs em movimento toda a nossa conversa. Quanto tempo a gente está aqui? 13h15. Né? Esse poema nos pôs em movimento. Né? A gente está se movimentando, né, com um poema que a princípio parecia estático. Um poema que a princípio era uma mera fotografia.
Ora, de qualquer modo, eu quero chamar a atenção para esse lado do poema, em que, portanto, rompendo com a ideia de que um poema precisa ter subjetividade, emoção, vejam, subjetividade é uma palavra perigosíssima, também é um conceito, porque tudo é subjetivo. Eu escolhi essa camisa para vir para cá e não uma branca, eu escolhi a preta. Escolhi, subjetivo. Não é uma lei, não existiu uma ordem no universo que me obrigava a vir de camisa preta. Eu escolhi a camisa preta. Então tudo é subjetivo. Agora, quando se fala de arte, é mais do que isso, né? A subjetividade vai numa outra direção, né? A subjetividade, na verdade, ela é determinada por uma é que esse é longo, né? Como é que eu resumo isso? Ela é um acontecimento em si, ela é uma espécie de aparição do instante, né? Então a subjetividade é a expressão do instante, um instante irrepetível, né? Os românticos chamavam de subjetividade exatamente essa ideia de que as coisas acontecem num determinado instante e a apreensão que o sujeito faz daquele instante é que é a tal da subjetividade. Não, nem rola. Tudo isso é tudo isso. Só que tudo isso, né, quando se considera os termos realidade e imagem, não quando ele descreve, não aqui. Por isso que eu estou chamando a atenção para o título. Quando no título ele chama de realidade e imagem, ele está chamando a atenção para a relação entre a realidade, a imagem e a possibilidade de uma terceira coisa. Ora, fora o fato de que eu estou dizendo isso porque eu estou lendo esse poema assim. Essa é a leitura que eu faço desse poema. Estou aqui tentando mostrar essa leitura para vocês. Então, é a minha operação como leitor, né? O meu trabalho de leitor é esse. Então, esse poema, se me aparece desse modo, é assim que eu o leio. A minha operação é essa. Eu poderia ler por um outro caminho. O poema não é 100% ou estritamente uma cópia daquilo que o Manuel Bandeira viu. E por que não é? Não é porque ele é muito malandro, ele é muito esperto, e ele pôs como título a realidade e a imagem. Sabendo que estava aí, infiltrando nesse poema meramente descritivo, uma discussão sobre a própria criação, sobre a própria poesia. Então esse é um poema incrivelmente metalinguístico, esse é um poema que pensa a própria criação. Aparentemente sem fazer nada. Aparentemente sendo uma fotografia. Eu queria com vocês para o poema seguinte, senão a gente não anda. Que é um poema onde, a princípio, o Bandeira também não faz nada. Que é o poema tirado de uma notícia de jornal. O primeiro verso é: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Tudo isso é o primeiro verso. Tá? Depois, uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. De novo, a princípio, esse poema não é um poema meramente narrativo, sem também nenhum empreendimento lírico. O que o sujeito acha dessa cena? De João Gostoso ter feito isso. Ele ficou com pena, ele achou trágico, ele achou triste, ele achou ótimo, ele achou bem feito quem mandou. Eu não sei. Não há nenhuma avaliação afetiva, emocional. Então não há nenhum investimento emocional nesse poema. Ele é um poema tão frio, eu quero usar essa palavra frio, porque não precisa nem escrever frio, não tinha achado, mas já que achei. Eu estou usando a palavra frio exatamente para não parecer
que a poesia tem que ser quente. Não tem que ser quente. Não tem que ser emotiva. Não tem que ser sentimental. Imparcial como a própria linguagem jornalística, né? Ela pode ser totalmente objetiva e imparcial como um texto de jornal. Mas então qual é a diferença entre o texto de jornal e um poema? Bem, porque provavelmente essa imparcialidade estará ativada por alguma coisa que não será a emoção, o afeto, a efusão lírica, será uma outra coisa. Será a construção. E aí a gente está trabalhando bem no nível, né, formal. E é, na verdade, a nossa conversa, né, os poemas que eu trouxe para cá, não são poemas de emotividade, mas são todos poemas frios, no sentido do a frio. Sabe? Uma coisa feita a frio e não a quente. Então, onde o processo é muito mais um processo construtivo, né, reflexivo, né, muito mais no nível da manipulação formal do que da expressão de uma pessoalidade, de um afeto, de um ponto de vista estritamente pessoal. Ora, não que nessa poesia, não que num poema onde há um grau alto de emotividade não haja construção. Mas eu estou trazendo para cá poemas muito radicais, porque essa radicalidade, vamos chamar de um poema antipoético, é uma das proposições da própria poesia moderna. Assim como é uma proposição da própria arte moderna constituir isso como uma anti-arte. Então, uma das possibilidades abertas pela experimentação da arte moderna foi constituir uma linguagem artística que, a princípio, não tem nada de artística. Uma poesia que não tem nada de poética. Uma criação que, a princípio, dispensa tudo aquilo que se consagrou na tradição como aquilo que vai produzir arte, para fazer da arte uma linguagem muito mais crítica e autorreflexiva do que uma linguagem carregada de emoção e subjetividade. Esse poema do Bandeira, vejam, o título já explica o que é o poema. Poema tirado de uma notícia de jornal. Vamos acreditar que isso é verdade. Vamos mesmo, até porque a gente precisa duvidar e, a princípio, a graça do poema é ele se explicitar de imediato como proposta. Né? Então, a proposta do poema é: esse poema será, ou ele foi, tirado de uma notícia de jornal. Ele não é, portanto, uma criação. Ele não inventou esse personagem, ele não inventou essa narrativa. Essa narrativa ele veio pronta. Ora, a ideia de trabalhar com o que veio pronto é uma coisa que está na origem, está na raiz de uma grande linhagem da arte moderna, né, que tem a ver lá no início, nas primeiras décadas do século XX, né, com algumas vanguardas históricas que foram fundamentais, como o surrealismo, o dadaísmo, o cubismo, que trabalhavam, né, com o que já estava pronto, né, que é chamado ready-made. Olha, o ready-made era exatamente isso: você pegar o que já estava pronto, aquilo que já existia. Então o Picasso pegava lá um ticket de metrô e colava no quadro. Né? Pegava um objeto que já existia e colava. Ou pegava um guidão de bicicleta, botava ao contrário e aquilo, né, pegava aquela coisa da frente, o guidão com o assento, botava no outro e virava um touro. Né? Então a ideia de você poder pegar o que já existe, né, e dar aquilo uma nova dimensão, né, é arte da colagem, né? Que a colagem, né, é uma expressão disso, né, é uma das questões centrais na arte moderna que vai produzir uma série de consequências até hoje na arte contemporânea.
O que o Bandeira faz aqui é exatamente essa operação muito radical e muito vanguardista, que é pegar uma coisa pronta. Vocês lembram, é claro, toda essa conversa vai remeter, né, lá ao Marcel Duchamp com a fonte. Quando ele pega o urinol do banheiro masculino, põe ao contrário, é assim, ele só faz assim e escreve a fonte, né, e manda para o museu. Olha, aquilo, ele só fez assim, ele só mudou a posição. Fez assim, fez assim. Só não, ele chamou de a fonte. Não é? E só isso? Não, ele mandou para o museu. Então eu tenho aí onde o objeto está, a reorganização, a apropriação, aquilo não é mais... Mas isso é uma coisa de... Isso é um urinol, isso é uma coisa para fazer xixi. Não, não é não. Tanto que ninguém vai poder fazer xixi nele, porque ele vai estar no museu. Ninguém vai fazer xixi naquilo. Aquilo não é mais... Então se eu não vou fazer xixi naquele... Aquilo não é mais, não é mais. Então já não é mais aquele objeto, ele já não está mais no lugar onde ele estava. Então se eu tirar do lugar, ele vira outra coisa? Vira. Então ele está discutindo, tem uma série de questões envolvidas nisso aí. Então ele dá um nome, ele nomeia, então ele apropria, rearticula, reposiciona, renomeia, e toda essa operação do vai produzir uma obra. E uma obra que, é claro, será uma discussão da própria ideia de obra, dos próprios conceitos de obra, dos próprios conceitos do que seja arte. Ora, é o que Bandeira vai fazer. Poema tirado de notícia do jornal. Veja que o primeiro verso é um verso longuíssimo, né? Longuíssimo. João Gostoso, artegador de que era livre, morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Então eu tenho aqui, num processo muito econômico, né, muito sintético, toda uma narrativa e toda a apresentação desse personagem. João Gostoso. Eu tenho o primeiro nome do sujeito, o seu apelido, que lhe dá uma qualidade toda especial. Ele não é um João qualquer, ele é um João Gostoso. Tem num único verso uma série de informações. Tem uma breve, mas complexa narrativa. E que trabalha com uma coisa muito curiosa. Vejam o segundo verso. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Eu sei o nome do bar. Assim como depois eu vou saber o nome da lagoa. Lagoa Rodrigo de Freitas. Então eu tenho o nome do bar, eu tenho o nome da lagoa, mas eu não tenho exatamente o nome dele, né? João Gostoso, eu tenho um apelido, eu tenho um nome muito informal. E ele mora, e o morro tem nome, Babilônia. Né? Babilônia, o Império Oriental. Né? Então tem aqui uma espécie de... Quase, o Morro da Babilônia é o Morro da Babilônia mesmo. Só que aqui, esse nome Babilônia parece um pouco irônico, né? Porque morar na Babilônia, ele é uma espécie de um rei. Né? Ele mora no Morro da Babilônia. Mas o seu barracão é sem número. Então existe um anonimato aí. Né? Ele mora no barracão sem número. Então, ao mesmo tempo, não é que ele mora, não é, no morro, né? A condição dele é uma condição muito baixa, porque ele mora no barracão que sequer tem número. E não tem número, mas o bar é 20 de novembro. O bar tem número, 20 de novembro, tem nome, tem data, tem número. Então, o poema começa aqui. A questão é, quando você lê notícia de jornal, você não para pensar nisso. É claro, porque aquilo ali é meramente informação. Aqui não é meramente informação. Aqui são os elementos que ele escolheu. Aqui é aquela operação de construção. Aqui ele está trabalhando com um recorte. Aqui ele escolheu muito cuidadosamente que informações dar numa notícia de jornal que provavelmente é muito mais longa do que isso aqui e não era nesse tipo de estrutura. E vejam que, de novo, o primeiro verso é muito longo, o segundo verso é menor e os 3 versos seguintes são curtíssimos, e não são só curtíssimos, mas eles têm uma palavra só
e essa única palavra são verbos de ação. Bebeu, cantou, dançou. Depois se tirou o Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Ora, o poema começa, portanto, muito horizontal e longo. Depois ele encolhe, depois ele fica curtíssimo e depois alonga de novo. Então tem uma extensão aqui, que é uma extensão que a princípio é temporal, na medida que é uma narrativa, né? Temporal no sentido de narrativa. João Gostoso era carregador, diferente. Então tem a vida dele contada aqui. Encolhe radicalmente para um dia, uma noite. Então a vida toda depois é resumida em uma noite. Então eu saio da extensão biográfica, era carregador de Pera Livre, morava no Morro do Babilônia, isso não tem duração, né? Isso é como se fosse um retrato da vida, ao longo da sua vida. Então eu saio dessa extensão para uma coisa muito curta, muito sintética, que é uma noite. Síntese e rapidez que aparece na escolha que ele faz desses versos muito curtos, que criam aqui também uma espécie de verticalização para baixo. Não é? Ora, está claro que existe uma verticalização para baixo? Não é? E depois fica horizontal de novo. Ora, na verdade, o que ele faz aqui é construir, né, o próprio movimento da vida longa que numa noite, né, se radicaliza numa intensidade louca, bebeu, cantou, dançou e se joga na lagoa. Então eu tenho aqui o próprio movimento do sujeito que mora no morro, no alto, e que um dia se atira na lagoa, e eu tenho a própria horizontalidade da própria lagoa, né? A própria água horizontal cobrindo o sujeito. Ora, é incrível a quantidade de informação que eu tenho aqui, que não é dada explicitamente, que é dada pela escolha, né, formal, né, pela figuração, pela própria imagem do poema na folha, né, porque esse mergulho que o poema faz, uma verticalidade, né, descendente ou para baixo, é o próprio movimento do sujeito saindo do alto do morro e se atirando na lagoa. Então, tudo isso é riquíssimo, mas é uma coisa que é você que constrói. É você, leitor, que constrói. Ora, isso está construído, isso está aqui no poema. Mas eu preciso, mas eu chamei de operação de leitura, para ser exatamente essa articulação disso e a compreensão desses estratos, né, que ao mesmo tempo que eles estão muito visíveis no poema, eles exigem de mim uma compreensão e uma interpretação. Então, o que a poesia moderna vai nos dar, né, como grande encanto, na verdade, uma coisa bela, é esse convite, né, à manipulação, de rearranjo, né? Eu preciso manipular aquela forma, porque ela é uma forma aberta, ela é uma forma cheia de vazios, de buracos, de elipses, né? Eu preciso, na verdade, recompor aquilo para que aquilo faça sentido para mim, leitor, né? E é claro, cada um rearranjará do seu modo, com a sua, né, com a sua capacidade, com o seu desprendimento, com o seu envolvimento, né, com aquele texto. Então, digamos que eu estou de novo aqui diante de um poema antipoético ou antilírico. E o poema seguinte, que é o famoso No Meio do Caminho, do Drummond, onde a poesia moderna pode ir no seu intuito de criar um poema antilírico.
No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. De novo. É lindo, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Olha, repare que na primeira estrofe eu li, mas eu não li rápido como se eu estivesse lendo rápido, simplesmente com velocidade. Eu li, né, fazendo o enjambement de um verso para o outro, ou seja, continuando sintaticamente um verso no outro, porque existe essa continuação. Do segundo verso para o terceiro, vejam, tinha uma pedra no meio do caminho. Eu posso parar aí. Só que o verso seguinte pode emendar no segundo. Ora, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, e o terceiro emenda no quarto. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Então, na verdade, o terceiro, o quarto e o quinto, perdão, o segundo, o terceiro e o quarto versos da primeira estrofe funcionam continuamente, como uma espiral. Eu posso ler fazendo a pausa do verso. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu prefiro fazer essa como você fez. Por quê? Porque, na verdade, o grande lance dessa primeira estrofe é construir essa espiral. O que é uma espiral? É uma coisa que não sai do lugar, que gira em torno de uma mesma coisa. E o que esse poema faz, na verdade, é construir formalmente a própria impossibilidade de o sujeito avançar no caminho por causa da pedra. Avançar no caminho por causa da pedra. O que o poema faz é construir, além de ele contar que no meio do caminho tinha uma pedra que o impedia de caminhar, ele constrói a própria impossibilidade de o poema caminhar, porque o poema gira em torno de uma coisa que é a pedra. Então, o poema acaba se constituindo na própria caminhada do sujeito, que não anda porque tem uma pedra no meio do caminho. E veja também uma coisa curiosa do primeiro verso para o segundo. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. O que ele faz do segundo verso para o primeiro? Essa primeira parte sai daqui e vai para a segunda, e a segunda passa a primeira. Ele faz um X. Ora, quando ele faz o X, aqui, ele cria um ponto, né, central. Como todo X, né? Mas atenção para essa imagem aqui. Ele cria dois caminhos que se bifurcam e criam um centro. Ora, o que eu tenho aqui é exatamente o que, né, uma espécie de reconstituição da situação central, porque vejam, é no meio do caminho. Eu tenho o caminho, eu tenho no meio do caminho uma pedra. Então ele cria aqui no X o meio. Então ele instala, quando ele, do primeiro verso, a relação entre o primeiro verso e o segundo é uma relação de desarticulação, articulação, criando esse centro. Centro que é o meio do caminho. Então, como se ele conseguisse aqui criar o próprio efeito do caminho, pondo no centro a pedra. E a partir daqui, a espiral. Ou seja, o poema não sai, não anda, o poema não anda, o poema gira em torno
dele mesmo, porque ele não tem como andar, porque no meio do caminho tinha uma pedra. Ora, eu estou querendo dizer o quê? Que, na verdade, a forma do poema é igual, exatamente igual ao conteúdo dele. E a segunda estrofe, muito curiosamente, ela abre para uma coisa muito diferente da primeira. Muito diferente da primeira. O que ela faz é dar uma espécie de susto no leitor, né? Bem, o leitor já está assustado desde o início, claro, né? O leitor já está chapado aqui. Mas vai piorar, porque depois ele diz assim, ele sai dessa coisa muito sintética e repetitiva, porque o poema é só repetição, né? Repetição, repetição, repetição. E vai para uma coisa narrativa, completamente diferente do que ele tinha feito na primeira estrofe. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei. Ora, ele muda completamente o tom, né? E agora o poema ganha esse tom narrativo, explicativo, né? Nunca me esquecerei. Então, primeiro que nunca me esquecerei, né, dá muito essa dimensão de que a sensação de que o impedimento da pedra já passou. Tanto que no meio do caminho tinha uma pedra, lá atrás. Nunca me esquecerei, portanto o poema se projeta para o presente, né? Então o poema parece que tem, né? O presente agora ganha força. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida, e veja que não é na minha vida, na vida de minhas retinas. Veja que de novo o olho volta, né? O olho do Bandeira lá reaparece, né? Eu adoro desenhar esse olhinho assim. Ele já viu muitas coisas. Pode até ser que ele tenha visto outras pedras. Ele também não diz. Ele não diz que coisas ele viu. Agora, ele diz que as retinas viram muitas coisas. As retinas estão fatigadas. Oi? Estão cansadas. Estão cansadas. Elas já viram coisas à beça. E embora elas já tenham visto muitas coisas, elas jamais esquecerão da pedra. Primeira coisa que a gente imagina é, bem, se ele não vai esquecer dessa pedra, é porque essa pedra não foi uma pedra. Não era uma pedra. Essa pedra é uma imagem, não aquela imagem da cópia do real, lá do poema do Bandeira, mas uma imagem poética, ela é uma metáfora, né? Ela está ali substituindo uma outra coisa. Alguma coisa no meio do caminho, no meio da sua vida, o interceptou, o barrou. Em algum momento ele quis avançar e ele não conseguiu. Algum problema, alguma questão, algo aconteceu. E esse algo o imobilizou. Ele não soube o que fazer, ele ficou imobilizado. É um poema sobre a imobilidade, né? É um poema sobre a imobilidade. Ele se fez imóvel, porque ele não teve como ultrapassar aquele problema, aquilo que ele chamou de pedra. Só que ao mesmo tempo que eu já entendi que aquilo não é uma pedra, literalmente, ele diz que ele não deixa que a pedra deixe de ser pedra. Por quê? Primeiro, ele não diz que é outra coisa. A não ser o fato de que essa pedra é tão poderosa, ela foi capaz de criar na sua vida um acontecimento tão inesquecível, tão brutal, tão radical, que eu, como leitor, imagino que essa pedra, claro, não é uma pedra qualquer. Portanto, não é nem uma pedra, ela é uma outra coisa. Mas ele diz que na vida das minhas retinas, então ele não deixa de dar a ela uma condição física, visível, objetiva. Entenderam o que eu estou dizendo? Sim. Então é uma coisa ou outra, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Não é uma pedra e é uma pedra, não é uma pedra e é uma pedra. Esse poema sai em alguma poesia em 1930. O Drummond já tinha escrito esse poema em 1924. Quando ele manda para Mário de Andrade um volume de poemas que ele tinha escrito, esse poema já estava lá entre os poemas de 24. Ele publica depois em 28. Mas em 24 ele já tinha escrito esse poema. O Mário de Andrade, quando leu,
Assim, você, alguma coisa do tipo, mandou uma carta, você não sabe o que você escreveu. Você não sabe o que você escreveu. Eu ainda vou lhe falar sobre esse poema. E nunca falaram. E aí um dia o Mário pediu a ele os poemas para publicar numa revista. E ele falou assim, mas não mande o da pedra não, porque ninguém vai entender. E eu preciso explicar esse poema, eu preciso fazer uma... Ou seja, o Mário sabia que era um poema tão incrível, tão absurdo e tão poderoso, que simplesmente botar para publicar numa coisa, aquilo não ia... Aquilo ia causar mil confusões e não ia teria um impacto equivocado ou não teria impacto nenhum. Ele não explicou, mas ele precisava, Mário de Andrade, ele precisava explicar, ele precisava criar um ambiente propício para que o poema viesse a público. Então o poema foi muito escandaloso, porque em vez de havia uma pedra, tinha uma pedra. Esse verbo ter, o sino de haver, que é uma coisa muito comum no português do Brasil, a gente usa o tempo todo. Tem uma garrafa em cima da mesa, tem não sei o quê, tem um botão, tem uma lâmpada, tinha uma pedra, para nós, problema nenhum. Mas nesse momento ainda vigorava um purismo gramatical muito forte e depois o Drummond recolheu tudo que tinha saído sobre esse poema num livro chamado Biografia de um Poema, que depois eu reeditei esse livro acrescentando outras coisas e virou esse volume, vocês veem no tamanho, que chama Uma Pedra no Meio do Caminho, Biografia de um Poema. Deixa eu ver alguma coisa aqui curiosa que tenha saído. Por exemplo, o Drummond escreve assim: mais de uma vez me disseram, ele abre aspas, engraçado, eu pensava que o senhor fosse débil mental. Mas agora, vendo que providencia o andamento dos processos e faz as coisas normalmente, vejo que me enganei. Desculpe, foi por causa da pedra no caminho. Eu achei que o senhor fosse débil mental. Era nesse nível. O negócio era nesse nível, entendeu? Na verdade, eu tinha que ter marcado uma coisa aqui, acabei não marcando. São coisas muito engraçadas. Mas bem, vamos seguir? O poema seguinte é o poema do João Cabral. Chegamos ao Cabral, que é o engenheiro. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água, o lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa um mundo justo, um mundo que nem o véu encobre. Em certas tardes, nós subíamos ao edifício. A cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade. De um lado o rio, do alto as nuvens, situavam na natureza o edifício, crescendo de suas forças simples. Vamos ler mais uma vez? O engenheiro. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água, o lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa um mundo justo, um mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes nós subíamos ao edifício. A cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade. De um lado o rio, do alto as nuvens, situavam na natureza o edifício, crescendo de suas forças simples. Agora, o poema é muito discreto, devagarzinho e abocanha.
Eu acho que ele vem devagarzinho, continua devagarzinho e depois até sai. Eu não digo que ele toma conta, não. Porque, veja lá, o poema é muito discreto. Ele é muito parcimonioso. Situavam na natureza o edifício crescendo suas forças simples. Aí, mas vejam, ainda é uma observação do objeto. Claro que ele atribui a esse objeto quase que o mesmo movimento que o Bandeira faz no primeiro edifício. Vejam que a gente começou com um edifício e está terminando com um edifício, não é? É bem a relação da poesia moderna com a cidade. O ritmo é todo muito cortado, né? A luz, o sol, o ar livre envolve o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras. Veja que o poema tem toda uma claridade, é um poema muito solar, né? É um poema de solaridade. Tudo aqui é claridade. O poema já começa com sol, luz e sol. Né? Então não é uma cidade para poucos, é uma cidade para todos. Então aqui eu tenho já aqui alguma coisa que vai ser tão poderosa na poesia de João Cabral, que é essa aliança da poesia com a ética e da poesia sempre com a dimensão política. Então aqui é uma cidade para todos, é uma cidade que se dá como um jornal que todos leem, é uma cidade legível. É, portanto, é um poema que faz, portanto, não só o elogio da igualdade, mas também o elogio da racionalidade como uma potência capaz de gerar a igualdade e a justiça. Fazendo o elogio da saúde, da solaridade, né? E não do obscuro, do soturno, do sombrio, do doente. Então, acho que esses três autores, né, cada um do seu modo, no caso do Bandeira, de maneira muito, muito poderosa e muito surpreendente, na medida que o Bandeira se consolidou como o poeta lírico por excelência. Né? Passando pelo Drummond, que foi um poeta que praticou todas as possibilidades que a poesia pode dar a um poeta, chegando até o João Cabral, que foi um poeta, né, que apostou todas as suas fichas nessa poesia, né, da construção, da apreensão do mundo como uma coisa que é apreendida de modo organizado. Então, esses três poetas, de algum modo, né, constituíram momentos da sua poética que foram contra a tradição, né, e, portanto, se consolidaram cada um do seu modo com três poetas. Por isso, são três poetas que são chaves, né? Cada um é uma chave para uma dimensão.